Se você não é descendente de japoneses, mas sonha em vir morar no Japão, esse é o vídeo certo pra você. Hoje, finalmente, eu vou contar pra vocês como eu fiz pra vir estudar aqui no Japão. Oi pessoal, demorou muito pra sair esse vídeo, mas finalmente saiu e hoje eu vou falar tudinho sobre minha escola de japonês aqui no Japão. Se você tá aqui, provavelmente é porque você gosta muito do Japão, né? Então já aproveita e se inscreve logo nesse canal, porque aqui a gente conta muitas curiosidades sobre o Japão e como é a nossa vida aqui. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a minha escola, a infraestrutura, material didático, essas coisas todas. E depois eu vou falar como foi o processo para conseguir vir para o Japão por essa escola. A escola que eu estudo, ela se chama Kai Japanese Language School, ou Kai Nihongo School. Como é que eu fiz para escolher essa escola? Como alguns de vocês já sabem, eu vim junto com meu marido. Meu marido ele conseguiu uma bolsa de estudos pelo Ministério da Educação do Japão. A gente tem uma série de vídeos dizendo como é que foi o processo para conseguir essa bolsa, então assiste lá, a gente vai deixar nos cards. Quando a gente descobriu para qual universidade ele iria, eu fui já logo pesquisar quais eram as possibilidades de escola para mim. E aí o critério principal de escolha foi a localização, porque eu queria estudar perto da universidade onde ele estudava. E aí eu utilizei um site que eu vou mostrar pra vocês aqui na tela daqui a pouco, que já diz várias informações sobre todas as escolas de japonês no Japão. O site que eu usei foi esse daqui, ó, nishinkyo.org. E aí entrando nesse site, tá tudo em japonês, né? Tem a opção em inglês também, mas não vai precisar. Aí eu venho aqui, ó, Gakkou Sagasu. Aí já tem em inglês aqui, ó, procurar a escola. E aí eu procurei por região. E aí a região 13 aqui, ó, é Tóquio. E aí onde é que eu ia ficar em Tóquio? Eu já sabia que a gente ia ficar em Shinjuku. Já tem todas as escolas só da região de Shinjuku. E aí o que eu fiz? Fiz o trabalho de formiguinha mesmo, de entrar em uma por uma pra poder avaliar. A minha escola é essa daqui, ó, Kai Japanese Language School. Ó, todas as informações de localização, depois outras informações aqui de quando foi inaugurada, essas coisas, número de professores, capacidade de alunos. E isso daqui foi um dos critérios mais importantes para mim, que é o número de alunos registrados e a nacionalidade desses alunos. Por quê? Porque eu não queria estudar numa escola que fosse majoritariamente só de chineses ou taiwaneses, ou seja, de asiáticos. Porque os asiáticos, normalmente, principalmente os chineses, todos os kanjis, né, que é o ideograma japonês, vêm da China. Então, na minha cabeça, eu ia estar um pouco na desvantagem em relação a esses alunos se eu entrasse lá, porque eu sou ocidental, nunca tinha visto kanji na minha vida, então eu não queria estar muito aquém. Sem contar que, se você tem alunos que falam inglês e espanhol na tua escola, fica muito mais fácil de fazer amizade, assim, nos primeiros níveis, né, porque você vai estar falando um japonês muito básico. Além disso, aí mostra aqui também os cursos principais que tem, as taxas. Esse preço aqui tá um pouquinho desatualizado. E aqui, olha, os resultados do teste de proficiência em japonês de 2015. Isso também pesou muito, porque olha só que coisa, todos os alunos que fizeram o exame de proficiência no ano de 2015 foram aprovados, sabe? Então, assim, isso já mostra o quanto o nível dos alunos que entram no CAI é um nível bom, são pessoas que realmente vão porque querem estudar e não só porque querem o visto para morar no Japão, e o quanto o CAI, obviamente, prepara de fato esses alunos para fazer esse exame. Então foi isso, eu vi essa escola assim e pensei, poxa, não, é nessa que eu tenho que estudar. E aí o segundo passo foi, obviamente, olhar o site da escola. Aí aqui tem todas as informações, o site é esse daqui, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, então não se preocupem, tá? É tão internacionalizada que tem várias línguas o site deles, inclusive, olha só, em português. O site em português é bom? Não. Não é tão bom assim. Tem bastante coisa, tem bastante informação, só que ele não tá 100% traduzido, sabe? Então eu sempre prefiro olhar o site em inglês. E aí aqui você vê as opções de curso, então você vê que tem vários tipos de curso.
Ó, tem o curso geral, curso de conversação, cursos de verão, e aqui ele mostra várias informações sobre cada curso. Eu vou deixar vocês depois darem uma olhada pra saber. O CAI é uma escola muito pequenininha, como vocês viram, só tem capacidade para 280 alunos. Então as salas são bem estreitinhas, são 2 andares de um prédio só. Então não é assim uma super escola com pátio, com qualquer coisa desse tipo. Na verdade é assim, tem o mínimo necessário para você conseguir ter aulas bem feitas, sabe? Só que, se por um lado o espaço físico tem as suas restrições, a infraestrutura de tecnologia é muito legal. Para vocês terem uma ideia, todas as salas têm um projetor ligado a um Apple TV e as professoras dão aula com um iPad. Então todos os slides da aula estão no iPad, elas conseguem entrar na internet e mandar vídeos pra gente. É muito interessante o quanto a tecnologia está presente em todas as aulas do CAI. As salas de aula, elas tentam ter uma pegada mais tecnológica. As mesas, muitas salas têm mesas que elas grudam umas nas outras com ímã. As mesas sempre têm rodinha, as cadeiras também sempre têm rodinha, justamente para permitir a mobilidade dos alunos para fazer atividades em grupo. Porque durante as aulas do CAI, normalmente a gente tem várias atividades que a gente tem que fazer com outras pessoas, porque eles tentam fazer o máximo possível para a gente treinar também a nossa conversação durante as aulas. Aí, como é que funcionam as aulas? Eu entrei no CAI no nível 2 porque eu fiz uma prova de nivelamento antes de chegar no Japão. No nível 2 e no nível 3, a estrutura das aulas é muito parecida. Então a gente tem todo o início de aula, a gente faz uma coisa que se chama shadowing. É um áudio com várias conversas, vários diálogos, e a nossa missão é ficar seguindo esses diálogos. Então ele vai falar konnichiwa, e aí assim que eles falarem konnichiwa, a gente tem que repetir konnichiwa. O objetivo principal do shadowing é a gente internalizar algumas conversas que são muito comuns no dia a dia, e treinar pronúncia, e treinar como é que se fala no dia a dia mesmo. Então todos os dias a gente faz 5 minutinhos de shadowing todo o início de aula. Depois disso a gente estuda também kanji. De segunda até quinta-feira, todos os dias a gente estuda kanji, totalizando 32 kanjis por semana. É muita coisa, muita coisa. Além disso, todos os dias a gente estuda bunpo, que é o que? Gramática. Então cada dia a gente aprende um elemento gramatical diferente. Isso são 2 aulas. Todos os dias a gente tem 4 aulas. A primeira aula é sempre de kanji, isso agora no nível 3, né? Depende, a ordem das aulas pode variar. Mas agora, a primeira aula é sempre de kanji, as outras 2 são sempre de bunpo, ou seja, gramática, e a última aula ela sempre varia, de segunda a sexta ela varia. Agora no nível 3 e no nível 1 também no nível 2 também era assim, a gente estuda na segunda-feira redação, Sakubun. Na terça-feira a gente estuda Kiku, né, que é de ouvir. Na quarta-feira a gente estuda a de ler, então a gente lê toda quarta-feira textos. E na quinta-feira é a aula de Bunka, que é cultura japonesa. E essa aula de Bunka é muito legal. A professora normalmente faz quizzes com a turma toda e é uma competição bem maneira sobre curiosidades do Japão. Ela já fez quiz sobre o sistema de ensino japonês, né, desde a escolinha até a faculdade, como é que funciona e as curiosidades e diferenças entre o Japão e os outros países ocidentais. Fez também, a gente já teve aula de Shodo, que é a pintura japonesa, pintura não, a escrita com pincel japonesa. Deixa eu até mostrar pra vocês a letra que eu escrevi. Na nossa aula de Shodo, eu decidi escrever Haru, que é primavera, e é o nome da minha cachorrinha, que ficou no Brasil. Ó. E aí a gente aprendeu isso na aula de Bunka, uma das aulas só, né? Teve também a aula de cerimônia do chá. Enfim, essa aula de cultura japonesa a gente aprende várias coisas assim, e é bem legal porque na grande maioria das vezes ela é bem interativa. E é isso, a estrutura das aulas é essa. Aí deixa eu mostrar pra vocês agora um pouquinho do material didático. Primeiro eu vou mostrar o material impresso, porque também tem material digital. Então 2 dos principais livros que a gente usa são esses aqui, ó.
São 2 livros de kanji. Esses livros vocês conseguem comprar na Amazon do Japão. E como é livro, não tem imposto. Então vale muito a pena comprar. Vocês vão pagar o IOF do cartão de crédito, normal, né? Mas vocês não vão precisar pagar os 60% de imposto. Isso chega super rápido. O Hugo vivia comprando o livro quando a gente estava no Brasil ainda. Então eu recomendo, vou deixar o link também aqui na descrição. São esses 2 livros. Esse daqui é como se fosse um livro texto e esse daqui é o livro de exercícios. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como é que são esses livros por dentro, porque eu vou mostrar na tela do próprio computador que fica melhor pra vocês verem. Além disso, a gente tem esses duas impressões aqui que são feitas no Kai mesmo, que são impressões do dever de casa. Então esse daqui é o dever de casa de kanji, e aí eles têm aqui por unidade já. E é super compatível com o livro, né? Por unidade eles têm a parte de leitura e a parte de escrever o kanji. Além disso, tem isso daqui também, que é o print de... a impressão do dever de casa. Então aqui é gramática. Então tem exercícios de gramática também. E a professora corrige isso tudo. Além disso, eu falei pra vocês que tinha aula de Sakubun, né? Que é redação, aula de ouvir e aula de ler. A aula de Sakubun, a gente sempre recebe toda segunda-feira uma impressão dessa, que é o tema da nossa redação. Esse daqui é a impressão da aula de ouvir, que são, agora no nível 3 a gente começou a usar impressões e questões do próprio teste de proficiência. Então já é um treino. Isso é bem legal, porque a gente ouve exatamente o mesmo áudio do exame de proficiência, então é um teste bem legal. E aí a gente tem 50 minutos de aula por semana, desse daqui que é pra treinar o ouvido. E aí a gente tem também esse daqui, que é o de leitura. E aí é muito legal, eu acho isso o máximo, porque sempre tem assim, por exemplo, esse daqui, é um pôster normal indicando alguma coisa. E aí aqui embaixo tem pra a gente responder algumas questões que a gente tem que procurar nesse pôster aqui a informação. Só que tem vários kanjis que a gente ainda não aprendeu, tem várias coisas que a gente ainda não aprendeu. Então ele treina a gente a encontrar informações importantes, mesmo sem saber ler ainda aqueles kanjis. Então isso é bem interessante, porque a gente chega no Japão já precisando, né, saber sobre essas coisas. Só que a gente não vai aprender os kanjis da noite pro dia. Então isso é bem legal, porque aí mesmo sem ter aprendido como ler determinada coisa, a gente já memoriza pelo menos aquele kanji, porque já sabe que ele é importante. E mesmo que não saiba ler, a gente já sabe o significado dele. Não sei se eu expliquei direito, mas é isso. Aí tem também aqui textos pequenos e textos mais longos também, e a gente faz sempre a interpretação desse texto, respondendo perguntas, e isso é bem legal. E a gente tem também 50 minutos por semana desse tipo de aula. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros de kanji e o livro do shadowing, que eu falei lá no início do vídeo, no computador. Então vamos lá pro computador pra vocês verem como é que são esses livros por dentro. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês o livro de kanji, que é o livro texto de kanji. E aí eu abri aqui na Amazon porque ele sempre dá um preview do livro. Cliquei aqui, aí eu já consigo ver como é o livro por dentro. Bom, então vamos lá. Essa daqui é a seção 1 do livro, e aí ele já mostra quais são os 16 kanjis que a gente vai aprender nessa seção 1. Então são esses 16 aqui, e agora um por um. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, sempre ele vai mostrar a figura do kanji, qual é o kanji, como é que escreve esse kanji. Aqui sempre tem uma associação de figura mesmo, para você conseguir lembrar desse kanji depois. E aí tem essa associação de figura. Tem aqui uma frase também, porque esse livro ele é baseado no método mnemônico, né? Então essa coisa de ter uma frase, de ter uma imagem, é tudo relacionado a esse método de aprendizagem. Então tem aqui, ó, um representa um dedo. Então eu posso usar essa frase para me lembrar também de que é esse kanji, né? Como é que é esse kanji. E aí aqui tem sempre também palavras que eu posso escrever usando esse kanji. Isso é muito, muito legal, porque nas aulas a professora ela não ensina simplesmente o kanji. Ah, esse kanji é assim, ele tem essa leitura, essa leitura e essa leitura. Ela não faz assim, ela ensina as palavras pra gente. Então a gente aprende vocabulário junto com o kanji, e eu acho isso muito, muito legal, porque você já vai aprendendo em que contextos, em que situações esse kanji ele pode ser aplicado. Isso ajuda muito também
na hora de decorar o kanji. Então deixa eu mostrar um outro exemplo mais interessante para vocês aqui desse livro. Ó, por exemplo, o kanji de Chichi, que é pai, né? Aí aqui, a imagem que ele usa como referência é um homem de bigode. Olha que interessante isso. Aí aqui é mais ou menos os traços do kanji para lembrar essa imagem. E aqui, ó, meu pai tem um bigode. É a frase mnemônica pra gente lembrar. E aqui tem todas as palavras também nas quais a gente usa esse kanji. Aqui são as leituras do kanji. E aqui embaixo tem a ordem dos traços. Então tem aqui, esse é o primeiro traço, esse é o segundo, terceiro, quarto traço. E aqui também tem outros kanjis nos quais eu posso usar o kanji de pai. E isso aí é um pouco mais complexo para quem não está estudando japonês ou não tem familiaridade, talvez não seja difícil de entender. Eu super recomendo que vocês, se estiverem estudando kanji, que comprem esse livro e comprem também o livro de exercícios que faz par com ele, que eu vou mostrar agora. Ó, aí estudei lá a unidade 1 do livro texto. Aí eu vou vir aqui para o livro de exercícios. E aí aqui, ó, é separado sempre de 8 em 8. Então eu vou ter unidade 1.1, 1.2, porque são 16 no total. E aí esses primeiros 8, eu tenho um espaço para treinar a escrita do kanji, sempre aqui em cima. E aqui embaixo eu vou ter sempre exercícios. Então tem vários exercícios nesse livro todo. E o mais legal é que vem junto com esse livro um livrinho de respostas. Então você pode estudar sozinho, tranquilamente, sem se preocupar, porque também tem todas as respostas dos exercícios. Esses livros são muito, muito bons mesmo. E para quem tá aprendendo kanji, eu acho que eles são essenciais e muito legais. Agora vindo pro livro de shadowing, que é aquilo que eu falei pra vocês que a gente faz no início de todas as aulas. E aí deixa eu mostrar mais ou menos como é o livro. Aqui tem as frases e aí esse livro vem com um CD. No Kai a gente não estuda com CD não, já vou mostrar como é que é. Mas tem aqui, ó, as frases, né, a pergunta e a resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E aí você lê essas perguntas ouvindo o áudio e vai repetindo. E aí aqui tem toda a tradução também. É bem interessante esse livro, eu indico também para quem quer saber as expressões mais usadas no Japão, o jeito como se pergunta cada coisa no Japão, porque às vezes você sabe todas as palavras, mas o jeito de perguntar é um pouquinho diferente, assim como acontece no português também, né? E agora eu vou mostrar para vocês um grande diferencial do Kai em relação às outras escolas de japonês. Isso daqui. Todos os alunos estudam sempre com o iPad Air 2 de 64 GB que a gente aluga na mensalidade da escola. Esse aluguel custa 10 mil ienes, que é mais ou menos, na cotação de hoje, uns R$280. E isso está incluso o material didático que está aqui dentro, tem mais material didático além do que desses que eu mostrei. E também dicionários, aplicativos e internet. Internet está incluso aqui. E aí, aqui tá o iPad. Eu vou mostrar pra vocês, vou botar uma captura de tela do iPad pra vocês verem direitinho como é que a gente usa. E aí tem vários aplicativos que eu já instalei que não tem nada a ver com o Kai, né? Porque o iPad fica com a gente o tempo todo. A gente pode levar pra casa, pode levar pra qualquer lugar, porque durante o período do aluguel, esse iPad é nosso. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os principais aplicativos que a gente usa dentro de sala de aula. O principal deles é esse aqui, o iTunes U, que é onde a professora disponibiliza materiais pra gente. Então, por exemplo, aqui na categoria de Bunpo, a gente tem todos os slides da aula. Então a gente consegue consultar e fazer download desses slides se a gente quiser. Além disso, tem vídeos também que a gente pode assistir. E aqui tem também os slides de kanji. E aí a gente consegue fazer download de todo esse material e aqui a gente também consegue enviar material para a professora se a gente quiser. Uma vez que a gente faz download lá, vem aqui para esse outro que é o iBooks. E aí eu tenho aqui, por exemplo, kanji. Então eu vou ter todos os slides de kanji. E aí vocês podem ver que eles usam o mesmo método do livro didático. Inclusive são exatamente as mesmas imagens. E você aprende também sempre com palavras, ao invés de aprender só a leitura de cada kanji. Além dos slides de kanji, a gente também tem os slides de sala de aula, que foram aqueles que eu mostrei pra vocês. E aí aqui tem todos, a gente pode fazer download. Na verdade tem todos que a gente fez download. Aí eu tenho também aqui orientação, que é onde eu boto os PDFs de aviso.
Então aqui, por exemplo, eu tenho o cronograma de aulas e tal. E aí eu guardo isso aqui porque eu posso consultar dia a dia o que a gente vai estudar. E também tem aqui material didático. Isso aqui foi a nossa aula de Shodo, que é de escrita japonesa. Tem o Shadowing também, que é um livro que eu falei antes pra vocês, só que aqui ele é um pouco adaptado pro Kai, então o áudio está dentro do próprio PDF. 11 今日はお腹が少し痛いんです。 Pronto. Tem também o Maeda House, que eu acho que foi um material desenvolvido pelo próprio Kai, que é pra gente treinar a conversação informal. E aqui novamente a gente tem o áudio dentro do próprio PDF. Isso é bem interessante. Para cada unidade, ó, a gente tem duas ou três conversações informais para praticar. E por fim, o nosso livro-texto mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, unidade de 29.3. A gente tem aqui um diálogo de exemplo de aplicação dessa gramática. Aqui tem como escreve, né? O amarelo e o verdinho tá dizendo como é que a gente escreve, quais são as regras para escrever esse elemento de gramática. Essas aqui são frases de exemplo. E aqui são exercícios, ó. Tem o exercício 1, o exercício 2. Nesse aqui só tem 2. E normalmente esses exercícios a gente faz em dupla sempre com os colegas dentro de classe. Porque o Kai preza muito por essa coisa da conversação. Além do material didático, no iPad tem também o Kai Connect, que é um aplicativo que eles usam para dar avisos e vai para todos os alunos. A gente tem também o aplicativo do Kai de dicionário, que é muito, muito bom. Inclusive dá para fazer flashcards. E se vocês quiserem entender como é que funciona esse aplicativo, ele está disponível para baixar e eu posso fazer um vídeo só falando sobre ele. Além disso, tem também outros aplicativos de dicionário, outros aplicativos que eu uso para treinar kanji, que eu posso também mostrar para vocês depois em algum outro vídeo. Então é isso, esse é o nosso iPad e é assim que a gente usa dentro da sala de aula. Bom, isso é o material didático do Kai. Eu acho um material muito rico, tem muito conteúdo mesmo que fica disponível pra gente no próprio iPad, que a gente consegue acessar de qualquer lugar. É muito interessante mesmo. E, além disso, também tem algumas atividades extras no Kai. Então, a gente tem festa, todo início de período tem alguma festa que acontece. E aí, às vezes, a gente vai pra um bar, no izakaya, que é um bar típico japonês. Às vezes tem festa dentro do próprio Kai e eles convidam japoneses nativos pra gente poder conversar com esses japoneses. Então é bem legal, porque é um momento que você pode falar com os japoneses. E nessa linha também de poder falar com os japoneses, sempre tem uma coisa que eles chamam de free talk, que é uma aula na qual a gente fica 2 horas com japoneses conversando sobre um tema, que pode ser um tema livre ou então um tema que a própria professora escolha. Então, de 3 em 3 meses, pelo menos uma vez, vai ter esse free talk, que a gente vai poder conversar com nativos. E aí, normalmente são universitários que vão lá, não sei se é voluntariamente ou não, mas vão lá para conversar com a gente. Além disso, você também, se pagar 300 ienes, você pode ter uma aula de conversação com um professor do próprio Kai. 300 ienes é muito pouco, gente. É mais ou menos, é o quê? R$9? Sabe? Pra você ter uma aula com um professor de conversação e poder conversar sobre qualquer tópico. Agora, falando um pouquinho brevemente sobre as provas e os deveres de casa. Tem muito dever de casa mesmo no Kai. A gente todos os dias tem que estudar em casa pelo menos 1 ou 2 horas, porque senão você não consegue dar conta. E além disso, tem provas no meio do período, ou seja, 1 mês e meio depois que você chegou no Kai já tem prova, e no final do período. A prova do meio do período é só prova de kanji e de gramática. No final do período, não. No final do período você tem provas de conversação. Informal, tem prova de kanji, tem prova de gramática, tem prova de ouvir, tem prova de redação, tem prova de leitura e interpretação de texto. Então tem umas 8 provas no total. Então é bem puxado mesmo. E se você tirar menos de 7, você não passa.
Na verdade, até tem a oportunidade de pagar para fazer de novo a prova, mas a nota mínima é 7. Então o CAI, ele é muito bom e ele indica muito aluno para entrar em universidade, escreve cartas de recomendação, universidades japonesas, claro. Indica muito alunos para trabalhar em empresas também. Então, às vezes as empresas vão lá no CAI procurar alunos e o CAI indica os melhores alunos. Então, por isso também é muito bom ter uma nota boa e ser um bom aluno no CAI, porque futuramente o CAI pode te indicar para outros empregos. E quanto que custa para estudar no CAI? Na verdade, o CAI acaba sendo uma das escolas mais caras aqui do Japão. Existem escolas nas quais você consegue pagar 30% menos até. Só que, como eu falei, é uma escola muito boa, o material didático deles é de muita qualidade. Eles dão uma assistência para você durante toda a sua vida no Japão muito grande. Se você tiver qualquer problema com correspondência, com prefeitura, com tudo, eles te ajudam. Então é uma escola muito boa e por isso acaba sendo um pouquinho mais cara. Sem contar que é uma das escolas mais internacionalizadas do Japão. E por isso, a mensalidade, ela custa por ano, um ano inteiro estudando, vai custar 800 mil ienes, que dá mais ou menos 24 mil reais. Um pouquinho menos do que isso. Se você pagar à vista, se eu não me engano, tem um desconto de 10%, mas em termos gerais é isso. O livro didático de kanji a gente também paga por fora. E também nos outros níveis tem outros livros de linguagem formal e coisa e tal, mas no máximo mesmo, você vai pagar 5, 6 mil ienes por trimestre. Se você vier por menos tempo, os preços variam. Todos os preços, tudo, tá bem detalhado no site. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E, finalmente, como foi que eu fiz para entrar nessa escola? É muito simples. Eu entrei no site, preenchi o formulário de contato dizendo que eu queria estudar no CAI. Eles me responderam com todo o material, toda a documentação que eu teria que juntar. Então tem o formulário de aplicação, tem também foto 3x4, dizer por que eu quero estudar no CAI, coisa e tal. Se tiver também o certificado do teste de proficiência. E tem uma coisa que é muito importante. Você pode vir para estudar só 3 meses, e aí você só vai precisar do visto de turista, e aí não tem nada, o cara não precisa fazer nada por você. Ou então, se você quiser ficar 1 ano ou 2 anos, 2 anos é a duração total do curso, você vai ter que fazer um processo com a imigração. E aí o CAI faz esse processo por você, custa 20 mil ienes, ou seja, 600 reais para o CAI fazer esse processo por você. E é o que? É basicamente pegar toda a sua documentação e eles mesmos enviarem para imigração. E aí esse processo demora assim, se você quiser estudar no mês de abril, começar a estudar em abril, em outubro você já tem que ter entregue toda essa documentação, outubro do ano anterior, claro, toda essa documentação para o CAI, e só em fevereiro do ano seguinte que você vai ter a resposta. É um processo muito demorado, muito meticuloso, e exige que você comprove que você consegue se manter no Japão durante 1 ano. Qual é o valor que eles acham que você tem que ter em poupança para se manter no CAI? É o valor de 2 milhões de ienes, que dá mais ou menos 57 mil reais na cotação de hoje. Então você precisa comprovar que você tem na conta do teu pai, da tua mãe, na sua conta, na conta do seu namorado, na conta de uma pessoa que quer te bancar e que vai assinar o termo de fiança para você. Você tem que comprovar que tem esses 57 mil reais guardados para o caso de dar qualquer problema. Se não tiver isso, nem adianta, que você não vai conseguir aplicar. Então é importante ter alguém com esse dinheiro guardado. Ou então você vem primeiro para ficar só 3 meses, aí volta pro Brasil e depois fica mais 3 meses. Aí depois que você faz toda essa aplicação da documentação, você vai ter que também fazer uma entrevista por Skype com a coordenadora do curso para ela ver qual é o seu nível de japonês, e 2 provas escritas também que você vai ter que fazer para saber em qual nível do CAI você vai entrar. Eu fiz e por isso eu entrei no nível 2. E é basicamente isso. E aí você entrega toda essa documentação, entrando em contato com eles vão te dar todas as informações direitinho. O contato que eu fiz foi todo em inglês, mas se eu não me engano também eles têm a possibilidade de te atender em espanhol, e aí menos mal, né, que dá pra entender. Eles são super atenciosos, respondem super rápido, assim, no máximo em 48 horas você já vai ter a sua resposta no e-mail. E é isso, o CAI é muito bom, é muito atencioso, eu super recomendo a escola. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu sei que ficou um pouco longo.
E se vocês quiserem um detalhamento maior sobre os aplicativos que eu uso para estudar japonês, sobre outras informações do Kai, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Ou então, se forem muitas coisas, a gente grava um vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre a escola. Não deixe de compartilhar esse vídeo, porque pode ajudar muita gente que quer vir estudar aqui no Japão. Além disso, curte esse vídeo, porque ajuda a gente a divulgar o canal. Comenta aqui embaixo, como eu já falei, e se inscreve, pessoal, porque a gente não fala só sobre estudo e sobre escola, a gente fala sobre várias outras curiosidades do Japão. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau!